ameaças. Então tá aqui, aula 11. Quais são os assuntos e objetivos que eu quero nessa aula? Primeiro, conceituar ameaça. É importante que você saiba conceituar ameaça. É importante que você entenda que as ameaças são dinâmicas. Uma ameaça que você resolveu hoje, amanhã pode surgir novamente. Uma ameaça que você, por exemplo, visualizou hoje, mesmo que ela não ocorra, ela pode continuar presente. Você apenas que está se utilizando de ferramentas para inibi-la, né? Tipos de ameaças. Veremos quais são os tipos que a doutrina trata em relação a ameaças. Que tipos de ameaças que nós temos? Como que elas se desenvolvem? E veremos também a figura do ameaçador. Quem é essa pessoa que dá origem, que starta uma ameaça contra pessoas, contra organizações, tá bom? Vamos lá então. Etimologia. Etimologia eu sempre gosto de trazer nos meus cursos. É a raiz da palavra, é como a palavra nasceu, qual que é o significado da forma escrita da palavra. Então, a etimologia da palavra ameaça vem do latim, tá? Ó, mincia, ameaça, intenção de causar dano, minária, ó, ele vai minar. Ele vai minar é quando eu mino a sua paciência, eu vou desgastando você e vou minando a sua paciência. Então, minare, ameaçar, minax, que também é a mesma raiz para ameaçador. Então, ameaça, esse aqui é o conceito do Henrique Eguren. O Eguren é um profissional, um espanhol, eu já citei lá na primeira aula, que trabalha com defesa e proteção de direitos humanos ao redor do mundo. Ele tem um material que trata só sobre ameaça. Eu gosto muito do conceito que ele traz. É a possibilidade. Claro, porque depois que se realizou, deixou de ser ameaça. Se tornou um perigo, se tornou um evento. Então, é a possibilidade de alguém causar dano à integridade física ou moral. Por exemplo, uma ameaça, um assédio. Pô, mas assédio é compliance. Sim, mas o elemento que trabalha com a segurança patrimonial, se ele observar um chefe que xinga os seus funcionários, ele pode reportar isso, porque tem a ver com ameaça moral, ou, né, então ele causar dano, ou a propriedade de uma outra pessoa, através de uma ação intencionada e geralmente violenta. Então, esse é o conceito de ameaça, uma possibilidade. Eu que trabalho com segurança, preciso buscar informações para levantar as possíveis ameaças que existem contra a minha empresa, contra a minha organização, contra pessoas que trabalham comigo. Então, ela vem muito atrelada ao conceito de riscos. Quando eu trabalho identificando ameaças, quase que ao mesmo tempo eu posso identificar os riscos. Por quê? Porque eu preciso levantar as minhas capacidades para enfrentar a ameaça. Então, ao descobrir que eu não tenho determinada capacidade, eu identifico um risco dentro da minha organização, ou seja, eu não consigo fazer frente a determinada ameaça que foi levantada. Quais são os tipos de ameaça? São dois tipos. A ameaça que é declarada, ela é aberta, né? A pessoa é identificada, a fonte da ameaça é identificada, né? A pessoa não tem nenhum melindre em ameaçar, em apresentar uma situação de assédio moral, provocações, gritarias, enfim, ele infringe a ameaça diretamente com outra pessoa. Então essa é a ameaça declarada, é uma declaração ou clara intenção de infligir o dano, castigar ou ferir, normalmente com a intenção de se alcançar um objetivo. E a não declarada, ela é um indício, é uma percepção, a pessoa sabe que está correndo determinado risco, ela sabe que no bairro onde a empresa está localizada, existe uma ameaça de invasão, ninguém nunca falou isso, mas ela está escamoteada, ela está escondida ali, é um indício de que aquele evento perigoso para a organização possa vir a acontecer. Ameaça e segurança patrimonial. O que tem a ver esses conceitos? Tudo a ver. Quando nós falamos de segurança patrimonial, eu preciso levantar as ameaças que existem contra a minha empresa. E essas ameaças, em relação à segurança patrimonial, são as ações ou intenções de realizá-las. Eu já falei, ó, a ação é a declarada, a intenção é a não declarada, praticadas por indivíduos ou grupos contra a tua empresa, contra a sua organização. O conceito de ameaças, ele envolve um agente, que é o ameaçador, é a fonte, é a origem da ameaça, envolve uma motivação,
essa motivação o leva a empreender uma ação hostil contra a organização, explorando o terreno fértil encontrado. O que é esse terreno fértil? São as vulnerabilidades, as fraquezas que a empresa tem. A pessoa descobre que tem possibilidade de cometer um atentado contra a empresa. Por quê? Porque ela descobriu uma falha, uma vulnerabilidade. E aí ela causa dano e gera um impacto muito catastrófico, muito desastroso para a organização. Exemplos aqui de ações hostis, de ações que, se realizadas, são ameaças concretizadas. Práticas de crimes e ilícitos internamente e externamente. Pessoal que leva material das descargas, por exemplo, de carga e descarga dentro da empresa. Empresas que têm processos logísticos. Pessoal que assalta a empresa em horários fora do expediente ou mesmo durante o expediente. Então, crimes lícitos, crimes e ilícitos internamente e externamente. Ações delituosas no entorno da organização. Por enquanto não afetou a organização, mas é uma ameaça. Está lá. Eu preciso saber que isso está acontecendo. Como que eu faço isso? Inteligência. Eu tenho que buscar dados, eu já falei isso lá no estudo de situação, buscar dados a respeito do entorno da minha empresa, da vizinhança da minha empresa, o que acontece ali, o que consta a respeito da minha empresa nos bancos de dados da polícia. Eu preciso ter essas informações. Sabotagem. Lembra lá a foto que eu trouxe do gerador? Então eu preciso levantar as possibilidades que tem de alguém sabotar equipamentos, laboratórios, meios que a minha empresa dispõe. Espionagem tem muito a ver com documentação, planos de marketing, campanhas, né? Vazamento de conhecimentos da empresa acabam ocasionados aí por espionagem. Ações de terrorismo. Essa aqui é mais rara, mas hoje tem acontecido nas escolas. As crianças, motivadas aí por diversas razões, entram na escola, matam um, matam dois, e isso traz terror para aquela comunidade, né? Uma ação violenta que gera o pânico. Esse é o conceito aí de terrorismo. Conflitos internos com danos a funcionários, né? Então uma briga, uma discussão, qualquer tipo de problema internamente que gerou dano para funcionários da empresa. Furtos de funcionários ou de agentes externos. Está sumindo material da empresa, está sumindo objetos que pertencem ao patrimônio da empresa. Então, ação hostil. Danos naturais. Lembra que eu falei um dos riscos da empresa cliente lá eram as enchentes? Então, a segurança patrimonial precisa se preocupar, porque um dano natural, ele gera vulnerabilidades que pode até favorecer invasões, intrusões não autorizadas na empresa. E a engenharia social, hoje muito em moda, a pessoa se utiliza de dados das mídias sociais de um funcionário, faz amizade com o funcionário, rouba dados dessa pessoa e acaba invadindo os sistemas da empresa, acaba invadindo os sistemas de e-mails, de correspondências, sistemas de protocolos, né? Tudo isso aqui nós temos como exemplos de ações, né, hostis contra organizações. E o ameaçador? Nós falamos lá, a ação hostil tem uma fonte. Então, essa fonte nada mais é do que o ameaçador. É a pessoa, grupo ou grupo que tem capacidade para agir e atuar abertamente contra o patrimônio. As ameaças anônimas podem ser feitas também pela mesma razão. Estas, ou seja, as anônimas, em muitas ocasiões acabam se tornando causas de estresse e medo. Por isso mesmo, ameaças anônimas, virtuais ou não, né? Por que tem a não virtual também? Pessoal, fulano acha que o fulano disse isso a teu respeito. Fulano disse que vai te pegar depois do expediente, porque você falou tal coisa para o chefe, você entregou tal relatório, não era para ter entregue. Então são ameaças anônimas, você não sabe quem é, você desconfia quem seja. Então tudo isso gera um desgaste nos funcionários, tudo isso gera um estresse. Aquelas ameaças anônimas, por exemplo, que são hipóteses do entorno, pontos de ônibus, estações de metrô perto da empresa, e a empresa está num bairro com muita vulnerabilidade, com muita criminalidade. Então o seu funcionário está sempre sob tensão. Isso é uma realidade e isso precisa ser trabalhado dentro da empresa. Algumas pessoas que fazem ameaça abertamente, eu vou fazer tal coisa contra você, de fato é uma ameaça. Mas algumas pessoas que fazem ameaça não representam ameaça. Tem aquela velha frase que diz: o cão que ladra não morde. Mas ameaçou, tem que fazer a reclamação para alguém. Se você percebeu algum tipo de ameaça, se você percebeu algum tipo de assédio, você precisa registrar isso. Eu sei que muitas vezes envolve medo, envolve outras questões aí que fogem ao nosso controle.
Algumas pessoas que nunca fazem ameaças, estas sim representam de fato uma ameaça. Muitas vezes a pessoa ela esconde, não fez ameaça, mas ela tem toda a motivação para promover uma ação hostil contra a empresa. Um ameaçador será crível, ou seja, eu vou acreditar de fato, eu vou ter certeza que aquela ameaça pode se tornar uma realidade, um evento, se eu perceber que ele tem capacidade para atuar. Então, por exemplo, o crime organizado tem capacidade para recrutar pessoas na minha empresa, é uma ameaça. O crime organizado tem capacidade de bagunçar ali o entorno da minha empresa, gerar um ambiente hostil psicologicamente falando, é uma ameaça. Mas muitas vezes uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Norte faz um e-mail dizendo que vai vir amanhã aqui para esfaquear determinado funcionário. Como que ela vai conseguir? Pode até acontecer, mas aí já não é uma ameaça tão crível. Então vejam que tudo isso aqui, quem trabalha com segurança, o gestor de segurança, tem que ter esse conhecimento para poder trabalhar essas avaliações aqui. Então tá aí, ó, agente ou o ameaçador. Eu já havia mostrado lá o conceito doutrinário de ameaçador. Então nós temos aqui, novamente, agente ou ameaçador. Muito bem, é o causador da ação, o elemento humano que poderá agir contra a sua organização. Tá? Eu havia mostrado o conceito de ameaçador. Aqui eu vou especificar agora quais são os públicos, quem são, quais são as origens desses ameaçadores. Vamos pegar aqui, ó. Você pode ter o próprio colaborador, confere? O colaborador ele é na empresa, ele atua na organização, ele é interno, né? O orgânico, ou um terceiro, ele é um agente, ele pode ser um público ligado à ameaça. Então aqui eu pego um exemplo, ó, o cara trabalhando no caixa e ele furtando dinheiro aqui, a câmera não flagrou, obviamente que isso aqui é hipotético. Depois nós temos visitantes, prestadores de serviços, usuários da organização, fornecedores, pessoas que vêm visitar um parente, pessoas que vêm até a empresa presta serviços, a empresa é uma loja de departamentos, ela vende materiais. Então quem frequenta, não é o funcionário, é aquelas pessoas que frequentam, também podem ser ameaçadores. Então aqui um exemplo, uma entrada de um prédio, o porteiro sai do balcão e a pessoa fica, o balcão fica vulnerável ali para esse visitante mexer, levar alguma coisa. E, finalmente, elementos adversos, né? Individuais ou grupos, como organizações criminosas, pessoas agentes ameaçadores externos que executam uma ação delituosa contra a empresa. Então está aqui elementos flagrados na câmara interna de um escritório, roubando aqui a empresa, levando material, documentos e dinheiro da empresa. Então é importante para quem planeja segurança corporativa, para quem trabalha com a segurança, entender isso, o conceito de ameaça, quem são os públicos, o que é o ameaçador. E agora é importante esse conceito que é o da motivação. O que leva a pessoa a agir contra a minha empresa? É aquilo que move a pessoa a agir contra a empresa. E motivação significa o seguinte, ó, abrange desde as mais elementares até as mais sofisticadas necessidades do ser humano, como as de origem fisiológicas, comer, beber, dormir, passando pelas necessidades de segurança, necessidades sociais, né, quer ostentar, quer ter material. Nós temos visto em São Paulo muitos furtos de motocicletas para serem ostentadas em bailes, por exemplo, ou necessidades de autoestima, de autorrealização. Então, tudo isso aqui move a pessoa a realizar uma ação hostil contra a sua empresa, contra a sua organização. Então, aqui alguns exemplos, ó, vingança. A pessoa quer se vingar, a pessoa muitas vezes saiu da empresa com ódio de alguém, a demissão não foi bem realizada, então ela alimenta aquela vingança. Ela pode se tornar um agente hostil contra a empresa no futuro. Ódio, ego, vícios, ideologias, psicopatias, que são doenças da cabeça, ambição, estresse, ganância e etc. Então, tudo isso aqui é importante nós entendermos para acompanhar por meio de observação, de atitudes, verificando sempre as pessoas que estão no nosso entorno, observando as condutas, os procedimentos. E aqui eu trago o conceito, o Eguren fala disso, mas ele não usa a expressão balança eu que trago, que é a seguinte: capacidades de um lado e vulnerabilidades de outro lado. Depois eu vou mostrar o gráfico também. Quanto mais capacidade eu coloco nessa balança, e menos vulnerabilidade eu tenho, maior a minha chance de estancar as ameaças. Eu tenho muita capacidade. Eu tenho, seja estrutura física, controles internos, sistemas que controlam, eu acompanho tudo na empresa. Então, eu tenho muita capacidade. As ameaças, elas existem, mas elas ficam estancadas, ficam paradas, elas não se movimentam.
Agora, se eu colocar na balança aqui muita vulnerabilidade e eu não tenho capacidade, eu desequilibro a balança, significa que as ameaças vão se transformar em eventos e poderão atingir a minha organização. Então é importante que essa balança esteja sempre equilibrada ou com mais capacidades que vulnerabilidades. E finalmente aqui o gráfico da ameaça. Olha que interessante é esse gráfico. Vamos só trocar a cor aqui agora, colocar um azul. Aqui você vai medir capacidade e aqui vulnerabilidade, tá certo? Aqui eu aumento a minha vulnerabilidade, quanto maior a minha vulnerabilidade, e aqui eu aumento as minhas capacidades, meus equipamentos, meus sistemas de proteção, treinamentos que eu realizo com as equipes, etc. Então, quanto maior a minha capacidade e menor a minha vulnerabilidade, eu venho para o quadrante 2. Olha que interessante. É a melhor das situações. Eu preciso... Qualquer avaliação que caia nesse quadrante é o melhor dos mundos. Eu tenho muito mais capacidades que vulnerabilidades. No entanto, o contrário é muito ruim para a sua empresa. Se você estiver com muita vulnerabilidade e baixa capacidade, tá aqui, ó, você vai cair no quadrante 4 aqui, é um perigo. Isso aqui, a empresa tem que sair daqui, vir para o 1 ou para o 2, quando muito no 3. O 3, eu vou pegar um ponto aqui no 3, por exemplo, é equilíbrio, ó. Eu tenho muita capacidade, aqui, ó, está aqui nessa altura, mas eu também tenho muita vulnerabilidade. Eu estou com muito terreno fértil. Embora eu tenha capacidade, eu estou muito exposto, muito aberto. Então é muito importante a compreensão desse gráfico aqui, para que dentro da sua organização, você que trabalha com segurança corporativa, você possa fazer o equilíbrio das ameaças e ficar tranquilo em relação à existência de tais ameaças, porque você sabe que agora você tem muito mais capacidade. Então aqui eu encerro a nossa 11ª aula, a aula 11. Na aula 12 continuaremos com os elementos de segurança e vamos tratar da temática instalações então. Vejo você na próxima aula. Até mais.